Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte, Tempo dos Fantasmas, segundo Aby Warburg, por George D. Huberman, tradução Vera Ribeiro, editora Contraponto, edição 2013. Terceiro capítulo, A Imagem Sintoma, Fósseis em Movimento e Montagens de Memória. Terceiro item, também as imagens sofrem de reminiscências, página 271 a 276. Foi como o processo psíquico que Warburg interrogou a memória em ação nas sobrevivências modernas, renascentistas da imagem antiga e de suas fórmulas primitivas do pathos, seja por ele haver tomado emprestado de Richard Semon o vocabulário do engrama ou da imagem-lembrança, seja por haver retirado de Ewald Hering a hipótese de uma memória compreendida como função geral da matéria organizada. Nota 93. Tudo isso nos indica a que ponto a dimensão psíquica, aos olhos de Warburg, devia ser considerada a partir de um ponto de vista que ele mesmo qualificava de monista. Nota 94. Tratava-se de não separar a psique e sua carne, ou, inversamente, de não separar a substância imagética e seus poderes psíquicos. Quais são esses poderes psíquicos? Warburg indica a resposta na compilação dos conceitos fundamentais da Mnemosine, ao afirmar que o ser das imagens consiste em formar num estilo quase, diríamos, converter um fundo de marcas originárias. Nota 95. No nível temporal, essa operação chama-se sobrevivência, ou Nachleben. No nível plástico, Warburg muitas vezes a denomina de corporalização, ou seja, a maneira pela qual os antigos dinamogramas encontram suas fórmulas figurativas e se reformulam plasticamente no momento posterior de sua história. Parece claro que, segundo Warburg, os poderes da imagem, poderes psíquicos e plásticos, trabalham diretamente no material sedimentado, impuro e movimentado de uma memória inconsciente. É essa, sem dúvida, a maior lição da Nachleben warburgiana, sua lição mais difícil de sustentar até hoje. O historiador da arte não aceitam sem dificuldade que a própria evidência de seu trabalho, a história, seja de algum modo desnorteada, barrada por uma memória insensível às continuidades narrativas e às contradições lógicas. Mas Warburg é muito claro a esse respeito. Cita: caracterizar o estabelecimento da antiguidade como resultado de uma nova consciência da factualidade histórica e de uma empatia artística livre de qualquer dogma moral é contentar-se com uma reconstrução evolucionista descritiva que será suficiente enquanto não nos arriscarmos, ao mesmo tempo, a descer as profundezas da natureza pulsional, onde o espírito humano desposa a matéria sedimentada de maneira não cronológica. Somente essa imersão permite distinguir a cunhagem que confere sua marca aos valores expressivos da emoção pagã enraizados no evento orgíaco primitivo. Otis, trágico. Nota 96, fim da citação. Nesse evento que representa o primitivo, reconheceremos a persistente marca do modelo dionisíaco. A figura trágica solicita uma imersão analítica nas profundezas da natureza pulsional, para além de qualquer consciência de factualidade histórica. Aqui, portanto, em 1929, Freud vem substituir Nietzsche. Muito haveria a dizer, sem dúvida, sobre as maneiras aparentadas com que Freud e Warburg interrogaram a memória inconsciente pelo ângulo geral da evolução. Lembremos de Darwin, antes de tudo isso, com seus elos perdidos e seus princípios da expressão, entre filogênese e ontogênese. Todavia, parece-me mais urgente interrogar os distúrbios da evolução constituídos, tanto em Warburg quanto em Freud, pelas formações de sintoma. Sobre esse ponto essencial, de fato, Freud desdobra e permite ler todas as intuições de Warburg ali, onde este descobriu de que modo, o pathos é um objeto privilegiado da sobrevivência. Aquele nos explicará por que o pathos é, no sintoma, um produto privilegiado da sobrevivência, sua encarnação, por assim dizer. O modelo freudiano do sintoma, com efeito, permite-nos reunir numa mesma pathosforma a plasticidade da Verkörperung
e a temporalidade da Nachleben. Uma formação de sintoma é como que uma sobrevivência que ganha corpo. Corpo agitado por conflitos, por movimentos contraditórios, corpo agitado pelos turbilhões do tempo, corpo do qual surge subitamente uma imagem recalcada, como o Warburg teve de compreender ao observar a persistência, o surgimento e o anacronismo das sobrevivências contra um fundo de esquecimentos, latências e recalcamentos. Ora, é impressionante constatar que Freud descobriu no sintoma uma estrutura de temporalidade semelhante em todos os aspectos. Desde 1895, de fato, ele compreendeu o elemento determinante da situação incompreensível, apresentada no ataque histérico, além inclusive das atitudes passionais ou poses plásticas, que, em Charcot, não passavam de etapas de um desenvolvimento tipológico da crise. Freud descobriu que um sintoma, todo gesto era patético. Descobriu que, no sintoma, todo gesto era patético, ou seja, afetado, ainda que fosse contraditório, confuso, ilógico ou informe. Todo gesto é patético, porque tudo que sobrevém no corpo nesse momento manifesta os poderes de uma lembrança em suspenso. A invenção freudiana se reconhece aí em sua interpretação do princípio darwiniano da marca. A hereditariedade defendida por Charcot é apenas uma condição. Quanto à causa, ela reside numa lembrança específica em ação, nota 97. Todos os movimentos produzidos no ataque histérico são formas reativas do afeto ligado à lembrança. Movimentos que exprimem essa lembrança, ou as duas coisas ao mesmo tempo, princípio da antítese simultaneidade contraditória. Seja como for, afirma Freud, é sobretudo de reminiscências que sofre a histeria, nota 98. Seu corpo, movido como imagem, expressa isso de todas as maneiras possíveis. Sofrer de reminiscências, proposição decisiva, a psicanálise praticamente nasceu daí. Na mesma ocasião, Warburg descobriu que nos afrescos de Ghirlandaio, figura 67, a ninfa florentina dança por reminiscências, assim como no desenho de Durer, figura 3. Orfeu literalmente sofre e morre de reminiscências. Se o sintoma se dá a ver como um símbolo incompreensível, isso ocorre no fundo justamente na medida em que ele deve ser compreendido como produto de uma rede complexa na qual se embaralhavam ou se embaralham 1001 símbolos mnemônicos. Cita: em suma, o comportamento do sintoma histérico em nada difere do comportamento da imagem mnêmica. A única diferença reside no surgimento aparentemente espontâneo do sintoma histérico, embora o sujeito se lembre bem de haver provocado pessoalmente as cenas e as ideias, mas é que, na realidade, uma sequência ininterrupta de restos mnêmicos inalterados deixados por incidentes gerados ou geradores de emoções e por atos mentais leva aos sintomas histéricos, sem símbolos mnêmicos. Nota 99, fim da citação. O que quer dizer isso? Que o sintoma funciona, segundo Freud, tal como funciona a imagem, segundo Warburg, como um conjunto sempre novo e surpreendente de restos vitais da memória, como uma cristalização, uma fórmula de sobrevivência. Se convém falar aqui em imagem mnêmica, é sob a condição, mas uma condição perturbadora de dissociar memória e lembrança. Reconheçamos as dificuldades de um historiador positivista, ou que um historiador positivista encontrará diante de tal condição. De qualquer modo, a clínica do sintoma ensinou efetivamente a Freud, assim como a estilística da Patzformel ensinará a Warburg, que a memória é inconsciente. O inconsciente e a memória se excluem mutuamente. Escreveu Freud a William Flies em 1896, nota 100. Outra proposição decisiva a partir daí trata-se de compreender que a lembrança, aquela que temos ao nosso dispor, por exemplo, quando Vasari vai beber no grande romance familiar da arte florentina, não passa muitas vezes de uma amnésia organizada, um engodo, um obstáculo à verdade para além de qualquer exatidão factual, em suma, uma função de encobrimento, nota 101. Trata-se inversamente de compreender o tipo de trabalho por meio do qual essa memória paradoxal pode se organizar. Freud reconheceu imediatamente toda a complexidade dela, desamparado, profundamente afetado pela morte recente de seu pai, mesmo assim escreveu a Flies, em novembro
em dezembro de 1896, 3 cartas extraordinárias nas quais sua teoria do sintoma tornou-se uma hipótese sobre a memória em geral. Tratava-se de traços minêmicos indestrutíveis, mas também de processos de estratificação e de remanejamentos conforme as novas circunstâncias. Tratava-se de recalcamento, mas também de uma multiplicidade de tipos de sinais, usados pelo trabalho da memória. Nota 102. Abria-se o campo da mnemosine para a complexidade tópica e dinâmica da psique inconsciente. Dessa complexidade emergiram pelo menos 2 características fundamentais que já conhecemos na Nachleben-Warburg. A primeira é que a memória inconsciente só se deixa compreender ou apreender em momentos sintoma, que surgem como atos póstumos de origem perdida, real ou fantasmática. Nota 103. A segunda é que a memória inconsciente só surge nos sintomas como um nó de anacronismos, em que se entrelaçam várias temporalidades e vários sistemas de inscrição heterogêneos. Cita: o que há de essencialmente novo em minha teoria é a ideia de que a memória está presente não uma única vez, e sim várias, e se compõe de diversos tipos de sinais. A defesa patológica só se volta contra os traços minêmicos ainda não traduzidos e pertencentes a uma fase anterior. Vemo-nos, assim, na presença de um anacronismo. Numa dada província, ainda existem fueros, sobreviveram vestígios do passado. Nota 104. Não entendi. Fim da citação. O anacronismo talvez defina o essencial da ideia de memória que aqui vem à luz. No nível das estruturas lógicas, ele aparece como um modo temporal das sobredeterminações que agem em todas as formações do inconsciente. Freud escreve que, no sintoma, as árvores genealógicas se emaranham, portanto, cruzam-se em alguns pontos nodais privilegiados, nota 105, que poderíamos chamar de nós de anacronismo, mas seria melhor pensar nesses emaranhados como redes de aberturas, falhas sísmicas que se abrem a cada passo no solo da história. O próprio Freud deixou surgir sob sua pena a imagem espantosa de uma rede, uma árvore ou até uma floresta de feridas, como se o gesto sintomático por si só, no instante anacrônico de sua descarga, fosse uma biblioteca inteira, à maneira de Borges ou a de Warburg, na qual cada nova sala fosse uma nova memória em suspensão. Cita: a reação das histéricas é apenas aparentemente exagerada. Se nos parece necessariamente assim, é por conhecermos apenas uma pequena parte dos motivos de que ela resulta. Não é a última ferida mínima em si, que provoca a crise de choro, a explosão de desespero, a tentativa de suicídio, desprezando o axioma da proporcionalidade entre efeito e a causa. Mas essa pequena ferida atual despertou lembranças de numerosas mágoas anteriores, mais importantes por trás de todas as quais também se esconde a lembrança inconsciente de uma grave ferida infantil que nunca foi curada. Nota 106, fim da citação. Essa análise é exemplar para nós, na medida em que explica uma intensidade, o exagero patético do gesto, por uma complexidade, a sobredeterminação temporal da sobrevivência. Toda a dialética da patos fórmel está aí, em essência. Mais tarde, Freud explicaria que é no ponto exato em que a memória trabalha que a lembrança se esquiva, e é no ponto exato em que a lembrança se esquiva que surge o gesto no presente do sintoma. O paciente não tem nenhuma lembrança do que esqueceu e recalcou, e apenas o traduz em atos. Não é sob a forma de lembrança que o fato esquecido reaparece, mas sob a forma de ação. Nota 107. O momento reminiscente que Warburg buscou nas imagens sob a aparência da patos fórmel apresenta-se, pois, como essencialmente anacrônico. É um presente em que as sobrevivências se agitam, atuam. E é anacrônico por ser intenso e intrusivo, anacrônico por ser complexo e sedimentado. Em algumas páginas dos estudos sobre a histeria, Freud julgou que devia reunir os temas da estratificação geológica, da inversão temporal, da difusão concêntrica das ondas, do encadeamento sinuoso do zigue-zague descrito pelo cavalo no jogo do xadrez, das linhas ramificadas em rede, dos nós ou dos núcleos dos corpos exógenos e dos elementos infiltrativos, do desfile obstruído, do jogo de paciência, das pontas de fio, dos vestígios confusos ou lacunares, etc.
Nota 108. Isto é para dizer que a que ponto o anacronismo do sintoma frustra os modelos positivos da causalidade e da historicidade. Aqui tudo se dá ao contrário do que diz o axioma cessante causa cessat effectus. Nota 109. Tudo se passa ao contrário das hierarquias factuais do grande e do pequeno, do antecedente e do consequente, do importante e do menor. Nota 110. Tudo se passa, portanto, ao contrário das expectativas do relato histórico e de seus modelos conhecidos de determinação causal ou de evolução. Cito. Das formações infantis, a despeito de toda a evolução posterior, nada aparece. Todos os desejos, noções, moções, pulsionais, maneiras de reagir, pontos de vista da criança continuam comprovadamente presentes no homem maduro e podem reaparecer em condições apropriadas. Não são destruídos, mas apenas encobertos para usar a expressão de que se serve a psicologia psicanalítica em sua forma de apresentação tópica. O passado psíquico, portanto, tem por característica não ser aniquilado como o passado histórico. Por seus rebentos, mantém-se ao lado daquilo em que se transformou, seja apenas de maneira virtual, seja numa contemporaneidade real, na força que permanece nos restos infantis. Vemos a medida da predisposição para a doença, de tal sorte que esta se torna a expressão de uma inibição do desenvolvimento. Nota 111, fim da citação. Aqui se compreende toda a dificuldade do projeto, tal como o enfrentado por Warburg em uma psicologia histórica da cultura. É que, em tal projeto, o tempo psíquico transforma a própria ideia que se deve fazer do tempo histórico. Se a memória é inconsciente, como constituir seu arquivo? Por conseguinte, como nos surpreender com o fato de que a Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg não se assemelhar a uma biblioteca histórica padronizada, e com o fato de as pranchas de Mnemosine não se parecerem com as de atas de história ou geografia? Mas como nos admirarmos igualmente com o fato de uma definição da memória inconsciente, como a de Lacan, que se tornou clássica, poder organizar todo o seu vocabulário em torno de uma lista de arquivos, figurativos e desfigurados, simbólicos e pulsionais, linguísticos e não ditos, cultos e folclóricos, etc. Exatamente tudo o que Warburg procurou colocar no tesouro psíquico de sua biblioteca? Nota 112, fim do terceiro tópico. Nos encontramos no próximo vídeo com o quarto tópico. Até lá. Obrigada pela companhia.